Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom, espero que vocês estejam bem. Bom dia. A gente parou neste exercício 3 aqui, né, na aula anterior, que era o último exercício da apostila 1, da última aula aí da apostila 1, e agora a gente vai para a apostila 2, tá nas aulas 13 e 14, página 150. Belezinha? Gente, em física, o que a gente viu aí na apostila 1? A gente estudou sobre movimento uniforme e sobre movimento uniformemente variado. Tenho certeza que todos vocês já sabem tudo sobre movimento uniforme e uniformemente variado, certo? E agora, na apostila 2, a gente vai começar a falar sobre esses tipos de movimento ainda, só que de uma maneira diferente. Por quê? Na apostila 1, a gente viu sobre esses dois movimentos, só que de forma retilínea, né? Eram movimentos retos. Não tinha nenhuma história de alguém fazendo curva ou movimento circular. Era sempre um movimento retilíneo. Tanto para o movimento uniforme quanto para o movimento uniformemente variado, a gente estava considerando o movimento reto ali. Aqui, já nessas aulas 13 e 14, a gente vai começar a estudar sobre o movimento circular, tá? Se tem um movimento sendo feito de forma circular, ele ainda tem a possibilidade aí de ser uniforme, ou seja, de manter a mesma velocidade durante todo o trajeto circular, ou de ser variado, né? Ter uma alteração de velocidade durante o seu trajeto circular, tá? Mas, primeiro, nós vamos ver o movimento circular uniforme. Ou seja, vai ser um trajeto circular, movimento circular, só que vai manter aí a mesma velocidade durante todo o movimento. Então, por isso que é uniforme. Belezinha? Mesmo esquema, gente. Teve dúvida, pode mandar no chat na hora, tá? Mesmo assim, eu sempre pergunto, alguma dúvida? Mas mesmo que eu não pergunte, você já pode mandar direto aí no chat, que eu já vou vendo. Eu deixo o chat, costumo deixar aberto, eu só fecho mais quando atrapalha aqui o slide para mostrar para vocês. Então, elementos do MCU. Entrou um C ali, ó, no nosso MU, que era o movimento uniforme, entrou um C. Esse C é de circular. Tá? Então, aí tem alguns dados para a gente já ir definindo que a gente vai usar durante o decorrer aí do desenvolvimento do estudo do MCU, tá? Primeiro, período. O que é período no movimento circular uniforme? É o tempo gasto para ele completar uma volta, certo? Então, quanto tempo foi gasto para esse objeto, esse corpo, que estiver fazendo o movimento, tenha conseguido completar uma volta, tá? Então, quanto tempo ele gastou para completar uma volta? Esse tempo a gente chama de período, beleza? Frequência no movimento circular uniforme é o número de voltas que ele executa em uma unidade de tempo. Então, por exemplo, ele consegue fazer 2 voltas em 1 minuto. Uma unidade de tempo. 1 minuto é uma unidade de tempo, tá? Então, se ele consegue fazer 2 voltas em 1 minuto, a frequência dele é 2, né, RPM. O que é RPM? Rotação por minuto, tá?
Então, ele faz 2 rotações por minuto. Beleza? É a quantidade de voltas que ele dá a cada uma unidade de tempo. Professora, essa unidade de tempo pode ser outra? Por exemplo, segundo? Pode. Vamos supor que ele dá 3 voltas em 1 segundo. Olha só, uma unidade de tempo. Segundo e uma unidade de tempo. Certinho, tudo bem? Se ele dá 3 voltas em 1 segundo, a gente não está mais falando de RPM, agora a gente está falando de Hertz. Tá? Hertz é sempre a frequência relacionada a voltas que são feitas em 1 segundo. Tudo bem? Então, se for por minuto, RPM. Se for por segundo, Hertz. Ok? Então, vamos lá. Período, quanto tempo gasto para completar uma volta? Frequência, quantas voltas são dadas em uma unidade de tempo? Aí, essa uma unidade de tempo vai depender aí do exercício. Pode ser 1 minuto, 1 segundo. Beleza? Lembra que eu comentei com vocês? Se vocês forem usar a frequência relacionada a 1 segundo, então a sua unidade de medida de frequência vai ser Hertz, tá? Gente, quando a gente faz o estudo da velocidade, o que é velocidade? Delta S sobre delta T. Se a gente usa metros no delta S e segundos no delta T de tempo, a unidade final não vai ser metros por segundo? Porque a gente usou metros e usou segundo. Qual que é a unidade de medida da velocidade? Metros por segundo. A frequência é a mesma coisa. A unidade de medida de frequência pode ser... Tem várias unidades, mas as mais usuais. RPM e Hertz. Quando vai ser RPM? Quando você indicou quantas voltas ele dá em 1 minuto. E quando vai ser Hertz? Quando você indicou quantas voltas ele dá a cada 1 segundo. Tá? Então, para definir aí a unidade de medida de frequência, depende qual a unidade de tempo que você usou. Se você falou que ele dá 2 voltas por minuto, qual vai ser a unidade de medida de frequência? 2 RPM, tá? Se você falou que ele dá 5 voltas em 1 segundo, qual vai ser a unidade de medida de frequência? Hertz, 5 Hertz. Belezinha? Vocês entenderam isso? Estou esperando vocês me responderem no chat. Ok. Tá. Então, beleza. Aí, o que acontece? Lembra que a gente aprendeu lá? A gente consegue passar metro para quilômetro, hora para segundo. A gente aprendeu até lá, em física, no começo, mudar metro por segundo para quilômetro por hora, certo? A gente não aprendeu a fazer essas coisas? Então, a gente consegue também fazer a passagem de RPM para Hertz, tá? A gente consegue fazer uma regrinha de 3 ou alguma continha em que a gente mude um valor que esteja em Hertz para RPM ou o contrário, um valor que seja RPM para Hertz. Tudo bem? Como a gente faz? A gente tem essa equivalência aqui, ó. 1 Hertz significa 60 RPM. Tá? Tendo essa equivalência, vocês podem fazer uma regrinha de 3, podem usar a lógica e descobrir aí o valor equivalente. Tá? Então, quer dizer o quê? Ó? Se 1 Hz vale 60 RPM, então, se eu tenho 2 Hz, eu tenho 120 RPM. É uma passagem rápida aí que dá para vocês fazerem, beleza?
Além de conseguir fazer aí mudanças de unidades de medida, a gente também consegue relacionar as grandezas, frequência e período, tá? A gente tem essa formulazinha, vocês veem essa fórmula em física no ensino fundamental, vocês já viram sobre período, já viram sobre frequência, sobre REP, sobre RPM. Eu sei que nem todo mundo lembra e tudo mais, então por isso que está sendo revisado aqui também, tudo bem? Vocês já viram essa equação lá no ensino fundamental, vocês estão vendo de novo aqui, tá? Que é frequência igual a 1 sobre período. Tá? Então, frequência é igual a 1 sobre período. Também tem a seguinte fórmula, que período é igual a 1 sobre frequência. Então, vocês podem mudar aqui. É uma fórmula que assim, se a gente esquecer onde fica o F, onde fica o T, não vai ter problema nenhum, porque é a mesma coisa, tá? Então, ou vocês colocam F é igual a 1 sobre T, ou T é igual a 1 sobre F. É a mesma coisa. Belezura? E aqui a gente tem o ângulo φ, essa letra grega aqui é φ, tá? O ângulo φ medido em radianos. Deixa eu ver se já tem a imagem, pronto. Então, esse ângulozinho aqui, a gente consegue, ele em radianos, tá? Não é em graus, é em radianos. A gente consegue descobrir o valor dele fazendo aqui o comprimento L1 sobre o comprimento do raio. Então, L1 sobre o raio, a gente tem o φ. Ou se for o L2 sobre o raio 2, ou o L3 sobre o raio 3, ou L qualquer pelo raio qualquer, sempre fazendo essa divisão aí, essa razão, a gente descobre qual é esse ângulo. Mas a gente descobre esse ângulo em radianos. Ok? E aí, essa questão de trabalhar radianos ou graus também é interessante a gente saber fazer a mudança de radianos para graus. Porque vocês podem até em algum exercício descobrir aí qual é o valor do ângulo em radianos. Mas na hora que você vai olhar as alternativas, todos os itens A, B, C, D estão em graus. Aí você pensa, e agora? Como que eu vou fazer para descobrir em graus? Regrinha de 3, tá? Gente, 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Então, se você tem essa informação aqui, você faz regrinha de 3 tranquilamente, tá? 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. E aí você pode montar a sua regrinha de 3. Belezinha? Gente, se for tendo dúvida, vocês vão falando no chat. Bom, ângulo de fase e sua variação. Então, a gente tem aqui esse ângulo φ, está representado aqui, ó. Esse S, lembra nessa imagenzinha aqui? Esse Lzinho era o comprimento desse pedaço de arco aqui, que é um pedacinho do círculo, né? Esse L é o comprimento de um pedaço do círculo. Muitas vezes esse L vai ser representado por um ΔS para a gente, né? Porque o que é ΔS? Distância. E quando a gente fala de movimento, é a distância que ocorreu o movimento. Se a gente está falando de um movimento circular, se a gente for pegar um pedaço desse movimento, não vai ser um arcozinho? Essa distância, esse ΔS, vai ser um pedaço do arco, um pedaço do círculo, tá? Então, olha que interessante. Se a gente for... Muitas vezes a gente vai conseguir descobrir o φ usando o pedaço da distância que ele foi andado sobre o raio, tá? Então, esse ângulo vai ser pedaço da distância que ele andou sobre o raio.
Beleza? E aqui nessa imagem que tem também na apostila de vocês, na página 150 ainda, tem aqui uma situação em que ele começou andando uma parte e depois andou mais um pedaço. Então, ele tem aí a posição inicial e a posição final. Se ele tem a posição inicial e a posição final, quer dizer que a variação de posição só foi esse pedaço, tá? Ele começou aqui, tá vendo meu mouse? Terminou aqui. Então, essa é a variação do espaço, variação de posição. Ou seja, essa é a distância que ele percorreu. Tudo bem? E aí, o que acontece, gente? A gente estava vendo lá no movimento uniformemente variado, velocidade, mais precisamente para o movimento uniforme, a gente sabia que tinha grandeza da velocidade, certo? Só que essa velocidade, ela era escalar, era relacionada ao movimento aí retilíneo, né? Porque não tinha nenhuma parte circular, nenhum movimento circular. Aqui, quando ele está fazendo movimento circular, a gente consegue calcular a velocidade angular. O que é velocidade angular? É quanto de radiano, quanto de ângulo ele faz em quanto tempo. É diferente da velocidade escalar, que era o Vzinho que a gente estava vendo. O Vzinho era o quanto de comprimento que ele andou, quantos metros por segundo, quantos quilômetros por hora, tá? É diferente do angular. O angular é quanto de ângulo que ele andou aí por unidade de tempo, tá? O que a gente sempre costuma utilizar não é o quanto de ângulo em graus, mas sim quanto de ângulo que ele andou em radianos, tá? Então, muitas vezes, os exercícios podem até dar valor em graus, mas vocês precisam passar para radianos, tá? Para poder obter a velocidade angular. Tudo bem? Então, aqui a velocidade angular é com esse Wzinho aqui para vocês, que é uma letra grega, tudo bem? Que vai ser aqui, ó, variação de φ, que é a variação do ângulo. Lembra que o φ representa o ângulo, tá? Sobre o tempo. Então, quanto de radiano que ele andou por o tempo que costuma ser segundo, tá? Se estiver em hora, se estiver minuto, vocês precisam passar para segundo. Belezinha? E aí, a gente tem aí outra maneira de se descobrir essa velocidade angular. A velocidade angular, a gente pode ver quantos radianos andou por segundo, ou a gente pode ver através dessa formulazinha aqui, ó. Ou a gente descobre 2π sobre o período, ou 2π vezes frequência. Então, ou você usa essa aqui ou essa. Vocês vão escolher de acordo com a informação que vocês tiverem enunciado, que for mais fácil utilizar, tá? Então, vocês estão vendo que a gente já tem umas novidades de equações que vocês precisam colocar na bagagenzinha, na mochilinha de informação que vocês têm, certo? O corpo está em movimento de rotação em torno de um eixo quando todos os seus pontos não pertencentes ao eixo estão em movimento circular em torno desse eixo. Então, se a gente tem aí um corpo que está em movimento de rotação, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui a minha mão. Ela está em movimento de rotação. Todos os pontos da minha mão vão estar tendo o mesmo movimento, certo? Vão estar andando a mesma quantidade de ângulo a cada tempo, porque estão juntos, certo? Agora, se a minha mão estivesse exatamente no eixo, não ia estar fazendo movimento aí de rotação, porque ela ia estar fazendo parte do eixo. Isabelle falou que travou tudo.
Tá me escutando agora? Tá me vendo? Estão me vendo? Alguém me responde? Sim? Sim? Ah, então beleza. Não sei o que aconteceu. Travou para todo mundo? Chat, deixa eu ver. Ué, cadê o chat que eu não tô conseguindo abrir? Peraí, que eu não tô conseguindo agora abrir o chat. Pronto, abriu. Não, não, não. Esse não é de não travou para todo mundo ou é não de não estar me vendo? Não travou. Ah, então beleza. Então vamos continuar. Ação é uniforme se todos os pontos tiverem movimento circular em torno do eixo. Então, gente, para ser uniforme, eles têm que estar todo mundo andando juntinho, sem alteração aí da aceleração, de velocidade. Desculpa. Todos os pontos não pertencentes ao eixo de rotação de um corpo em rotação uniforme apresentam o mesmo período, a mesma frequência e a mesma velocidade angular. Então, se todo mundo, todos os pontos aí do corpo estão juntos fazendo esse movimento angular, eles vão ter a mesma velocidade angular. Se eles vão ter a mesma velocidade angular, eles vão ter a mesma frequência, né? Eles vão dar a mesma quantidade de voltas por segundo. E eles vão ter o mesmo valor de período. Então, eles vão gastar o mesmo tempo para dar uma volta completa, porque estão todos andando juntos, todos os pontos aí do corpo em questão. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre essa parte teórica? Mandem no chat. Nenhuma dúvida. Agora é uma questão mais de colocar a mão na massa. Acho que não. Esse acho que não é realmente, tipo, parte teórica ok, vamos ver os exercícios. Mas vocês vão ver que são bem ok também, tá? Então, os exercícios eles começam aí na página 151 de vocês, da apostila. A gente tem 4 exercícios. Então, exercício 1 e B são 2 pontos de uma polia que distam 30 centímetros e 20 centímetros, respectivamente, do centro, tá? De uma polia que gira com frequência de 600 RPM, ou seja, faz 600 rotações por 1 minuto, cada minuto. No sentido anti-horário, já está até desenhado aqui no sentido anti-horário em que ele gira, tá? Ó, o A tem aqui o C é o centro, onde estava vendo aqui a rotação, o eixo. Tem o ponto B, está uma distância de 20, e o ponto A, que está uma distância de 30. E aqui nós temos 4 afirmações. A gente precisa ver se essas 4 afirmações aí estão corretas. Então, quem está certo, quem está errado. Vai ver uma de cada vez, tá? Então, em vez de eu ler as 4 aqui, eu vou repetir uma de cada vez e a gente vai analisar uma de cada vez, para a gente já colocando qual tá certo e qual está errado. Primeira afirmação é a seguinte: está dizendo que as frequências dos movimentos dos pontos A e B são iguais a 10 Hz. Esses pontos A e B, eles estão fixos, certo? Estão fixos. Então, vocês concordam? Ponto A e B.
que eles estão girando juntos com a polia. A polia está girando, os pontos vão girando juntos, eles estão fixos, ok? Então, a gente sabe que a frequência do A e do B vão ser iguais. O que é a frequência, gente? É quantas voltas ele dá a cada segundo ou a cada minuto, certo? Gente, se eles estão fixos, a mesma quantidade de voltas que um der, o outro vai dar. Na hora que for dar uma volta, os dois vão dar juntos. Na hora que for dar duas voltas, os dois vão dar juntos. Então, a frequência dos dois vão ser as mesmas, o mesmo valor, certo? Só que nessa afirmação não está dizendo só que são frequências iguais, está dizendo o valor dessas frequências, está dizendo que é de 10 Hz. E é isso que a gente precisa ver. Será que realmente é 10 Hz? Bom, a gente viu que eles estão girando junto com a polia. Se está girando junto com a polia, além de ter frequências iguais entre si, eles têm a mesma frequência que a polia. Todos os pontos da polia têm a mesma frequência. Vão dar a mesma quantidade de voltas juntos, ok? Então, o ponto A e o ponto B têm a mesma frequência que todos os pontos da polia. E no próprio enunciado, já mencionou que a frequência dessa polia é de 600 RPM, tá? Então, a gente sabe que a frequência do ponto B e a frequência do ponto A também é de 600 RPM, certo? Só que no enunciado não está usando unidade de medida RPM, está usando Hertz. O que a gente precisa fazer? Passar RPM para Hertz, para ver se dá o valor de 10. Se der, tá certo. Se não der, então, essa afirmação é falsa. O que a gente sabe que a gente viu lá na apostila? No slide, cadê para vocês? Tem a seguinte informação aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu não estou me vendo. 1 Hz é igual a 60 RPM. Então, 1 Hz é a mesma coisa que 60 RPM. Tá? Regrinha de 3. Quantos Hz vai representar 600 RPM? Certo? Regra de 3. A gente faz a multiplicação em cruzada. 60 vezes o x é igual a 1 vezes 600. E, gente, 1 vezes 600 é o próprio 600. Então, eu preciso saber quanto significa esse x. Então, eu vou tirar esse 60 que está multiplicando, ele vai vir dividindo. Na hora que eu faço essa divisão, eu tenho o valor de 10 Hz. Tá? Professora, eu nem precisava de regra de 3, professora. Eu já de cabeça conseguiria ver fazendo a relação. Tudo bem, não tem problema. Tá? Regra de 3 é mais fácil de exemplificar para quem não consegue ter tanta facilidade aí de fazer, mas não tem problema nenhum, gente. Encontrando aí o valor certo da forma correta, tá ok. Tudo bem? Mas em prova da professora, você precisa me provar o porquê, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, ok, a gente sabe que 10 Hz representa 600 RPM. Quer dizer que a frequência de A e a frequência de B é igual a 10 Hz. Ou seja, essa afirmação está correta. Então, coloquei um círculo verde aqui, ó, para poder representar que ela está correta. Alguma dúvida? Então, vamos para a afirmação 2. Na afirmação 2, está dizendo o seguinte: os períodos dos movimentos dos pontos A e B são iguais. O que é período? É quanto tempo eles gastam para dar uma volta completa. O que a gente estava mencionando? Que eles estão andando juntos, eles estão dando a volta juntos.
Se um der uma volta, o outro também dá uma volta. Eles estão juntos, certo? Então, se eles estão com a mesma velocidade, com a mesma frequência, eles vão ter o mesmo período, certo? E a gente pode tanto analisar assim pela lógica, ou a gente pode usar a equação a nosso favor. Gente, período é igual a 1 sobre frequência. Se os dois têm o mesmo valor de frequência, então eles vão ter o mesmo valor de período. Então, realmente, eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta completa, tá? Então, os períodos são iguais. Então, correto. Ok? Ação 3. As velocidades angulares dos movimentos dos pontos A e B são iguais. Então, quer dizer que a velocidade aí angular não é velocidade escalar. E aí, vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Vamos pensar o seguinte. Se eu vou até mostrar a imagem de novo aqui do movimento. Gente, o ponto B e o ponto A. Se eu for falar de velocidade angular, é o quanto de ângulo que eu ando por tempo. Claramente, se eles estão andando juntos, eles vão andar a mesma quantidade de ângulo, de radiano aí, né? Pode ser em radiano ou em graus, pela mesma unidade de tempo. Um círculo completo é 2 π radianos ou 360 graus. Sempre eles vão dar a mesma quantidade de ângulos juntos. Então, eles vão ter a mesma velocidade angular. Agora, velocidade escalar, ali que é o nosso Vzinho, é a distância percorrida, né, do comprimento andado. Então, não é a quantidade de ângulo, mas sim do comprimento. Se vocês fossem analisar o movimento do B, olha o meu mouse, olha o que vai acontecer com o meu mouse. Ele vai andar aqui, ó, não vai? Olha o tamanho do círculo do ponto B. Então, se a gente for analisar a distância que ele vai percorrer, seria o perímetro desse círculo, certo? Olha aqui o que ele vai andar. Agora, se você for analisar a distância do A, olha o tamanho do círculo do A que ele faz o movimento. Olha que grandão. Vocês percebem que o comprimento, que é o perímetro aí do círculo que é formado, do A é bem maior do que o do B? Certo? Ó, o B, ele percorre esse círculo aqui. O A percorre um círculo bem maior. Então, a velocidade ali, que é representada pelo V, que é o quanto que anda de comprimento a cada segundo, metros por segundo, tudo mais, que a gente estava vendo antes, do ponto B e do ponto A, vão ser velocidades diferentes, tá? Porque vão ser comprimentos diferentes. Mas, na afirmação 3, não é a velocidade escalar que ele está mencionando, é a velocidade angular. É o quanto de ângulo que ele anda a cada tempo. E os dois estão juntos. Então, se eles derem meia volta, que é 180 graus, ou derem uma volta completa, eles vão gastar no mesmo tempo. Tá? Então, velocidade angular dos dois é o mesmo valor. Tá? Mesma coisa da afirmação anterior. Você poderia pensar assim pela lógica, você pode usar a fórmula a seu favor. A fórmula da velocidade angular é 2π sobre período, certo? Se o período de A e período de B tem o mesmo valor, então a velocidade angular de A e a velocidade angular de B tem o mesmo valor. Então, sim, são velocidades angulares iguais. Beleza? Vocês entenderam qual é a diferença de velocidade angular para a nossa velocidade escalar, que é o Vzinho que a gente trabalhava
anteriormente, nos outros exercícios, na outra matéria e tudo mais. Vocês entenderam isso? De vocês? Sim. Tá. Deixa só um minuto. Eu jogar aqui no print. Ah, tá. Eu vou salvar a lista que eu fiz, a chamada da outra aula que eu não tinha feito. Do dia 4. E eu já vou fazer com vocês também a chamada aqui com o meu print, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Essa aula tem mais 3 exercícios. A gente não vai conseguir terminar agora, né? Porque já até deu o horário. Então, façam o seguinte: tentem fazer, tá? Falta ainda a quarta afirmação aí para vocês definirem se está correta ou se está errada, tá? Para vocês conseguirem colocar a alternativa certa. E aí, tanto o exercício 2, o 3 e o 4, vocês podem tentar fazer. O 3 e o 4 tem aí uma certa complexidade, mas não é impossível. E como sempre, eu vou fazer com vocês na próxima aula. Eu só peço que vocês tentem, que vocês coloquem a cabecinha um pouco para trabalhar, para tentar pensar numa estratégia, numa solução, de como encontrar o valor, de acordo com a teoria que vocês já aprenderam, tá? Deem uma olhadinha, façam uma leitura no livro-texto, tá? Então, usufruam aí das ferramentas que vocês têm, que são muitas. Beleza? Deixa eu fazer aqui a chamada. E é até interessante que vocês façam sempre essa leitura antes e tentem fazer, porque aí vocês já chegam na aula com dúvidas, né? E vocês já conseguem tirar a dúvida de cara. Beleza? Então, boa semana. Estudem, por favor, tentem terminar os exercícios, leiam o livro-texto, façam tarefa mínima complementar. Não deixem de estudar, ok? Até mais. A gente se vê sexta-feira.